Eu tenho recebido uma série de e-mails que me questionam. Elias Oliveira, é pecado ouvir música secular? É pecado ouvir sertanejo, rock, hip hop, funk, essas coisas todas? É pecado, Elias Oliveira? Será que o servo de Deus pode ouvir tais coisas? Irmãos, uma coisa é certa, nós vivemos no tempo da graça. Dias nos quais o Espírito de Deus está sobre a igreja, edificando as vidas e concedendo-nos discernimento para agirmos em conformidade com a vontade de Deus em todos os aspectos. Oh glórias! O que isso significa, irmãos? Isso significa que o Espírito Santo de Deus é Ele que responde aos nossos questionamentos. É o Espírito Santo de Deus que nos faz sentir se as nossas ações estão segundo a vontade de Deus ou não, inclusive nesse questionamento a respeito de música secular. Mas para que eu tenha essa sensibilidade, essa ligação com o Senhor, é preciso que a minha vida seja santa. Hebreus capítulo 12, versículos 14 diz: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se Elias Oliveira não procura santificar a vida, desenvolvê-la segundo a vontade do Pai, impossível para mim ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, impossível para mim agir segundo o querer de Deus. Irmãos, e o que nós temos visto muito nos nossos dias são as pessoas desejosas das práticas da carne. As pessoas que estão aspirando, estão assim querendo vivenciar o mundo, mas há uma barreira. Eu sou membro da igreja, aí você fica assim tanto quanto dividido dentro da igreja ou no mundo ou na igreja. E o que acontece, amados? Essas pessoas não possuem uma verdadeira comunhão com Deus. Essas pessoas tornam-se vazias, essas pessoas tornam-se necessitadas de alguém que chegue para elas e as ensine. Precisamos cada dia mais buscarmos essa comunhão com o Senhor. Precisamos cada dia mais estarmos aos pés do Senhor, para que assim possamos ter o Espírito Santo de Deus, este que nos dá a luz, este que nos faz entender qual a vontade dele para a nossa existência. Amém? Irmãos, é evidente que não encontraremos na palavra, que não encontraremos na Bíblia, nenhum versículo que fale de forma direta, que aborde de forma direta o tema música secular, até mesmo pelo fato da sua inexistência naqueles dias. Já visto que Israel, claro, era a nação escolhida por Deus, consequentemente, cantava apenas louvores ao Senhor, as coisas voltadas para Deus. Mas Paulo, irmãos, escrevendo, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Aqui, irmão, está a sabedoria do servo de Deus. Aqui está a sabedoria, é o deixar o Espírito Santo de Deus falar ao coração, testificar ao coração. E se nós analisarmos, amados, que a obra da carne, que a vontade da carne precisa ser destruída, que a vontade da carne precisa ser colocada sobre os pés, colocada sobre o sangue de Cristo Jesus, vamos descobrir que muitas coisas, muitas ações não edificam a nossa existência, não são boas para nós, porque não traz nada de positivo. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, eis, amado, eis o grande mandamento de Deus, que precisamos ser exemplos, precisamos ser homens, mulheres, jovens, que sejam exemplos para os gentios, ou seja, que sejamos exemplos para aqueles que ainda desconhecem, para aqueles que ainda possuem uma comunhão verdadeira com Deus. E para que nós possamos ser exemplos, irmãos, é necessário que haja intimidade com o Espírito Santo de Deus. É necessário que haja comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que as nossas ações não sejam segundo a carne, mas sejam segundo o Espírito Santo de Deus. Mas voltando ao nosso questionamento,
é pecado ou não ouvir música secular? Fica outro questionamento, irmãos. Ouvir música secular edifica a vida do servo de Deus? Você que ouve, responda-me. Ouvir música secular edifica-nos em algum aspecto? Eu vou responder para você. Muito pouco provável. Muito pouco provável que você há de ser edificado em ouvir um sertanejo, ouvir um rock, ouvir um axé, um forró, um pagode, coisa assim. Muito pouco provável que isso há de trazer conforto, há de trazer alegria, há de trazer alimento para o teu espírito. Verdade. Irmãos, a palavra nos diz que devemos sepultar o homem, sepultar as nossas vontades, que nós precisamos colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, aquilo que deve encher as nossas mentes, encher as nossas vidas, é necessário que estejam de acordo com a vontade do Senhor. Mas o que nós temos visto na música secular, irmãos, são letras que geralmente exploram erotismo, sensualidade, que pregam as ilusões da vida, temas espiritualistas, a mentira, entre outras coisas. Como posso eu, Elias de Oliveira, ser edificado ouvindo, curtindo uma música secular que pregue todas essas coisas que sabemos que são contrárias aos princípios do Senhor? Como posso eu ter prazer na música secular? Talvez você venha e diga: olha, Elias Oliveira, mas a poesia é tão bonita, mas o ritmo é tão bom, isso, aquilo, outro. Olha, irmãos, não é porque alguma coisa é bonita, não é porque alguma coisa é agradável que nos é bom. Não é porque alguma coisa é bom à luz do mundo, à luz dos homens, que é bom para eu, servo do Senhor. Porque nós, amados, fomos chamados para sermos santos, para sermos separados. Ou seja, isso implica que é preciso que eu faça uma censura na minha vida e que apenas as coisas que são boas para Deus, que agrada o Senhor, que agrade o Espírito de Deus, que agrade o nosso Senhor Jesus Cristo, estas também façam parte da minha existência. Porque se não agradam a Deus, como pode agradar-me? Como posso eu ter prazer em tais coisas? Então, irmãos, é preciso que aprendamos a analisar e avaliar tudo aquilo que entra na nossa vida, seja através dos olhos, dos sentidos, dos mais diversos, por exemplo, a audição. É preciso que nós venhamos aprender a avaliar, para que apenas as coisas que são boas, que são agradáveis, que são edificantes, estas sim possam entrar em nossa mente, possam encontrar lugar na nossa vida e possa realmente alimentar o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nosso ser. Se a tua mente, analisa comigo, se a tua mente está cheia de letras de músicas mundanas, está cheia daquelas canções, daquelas estrofes que enaltece a sensualidade, enaltece o erotismo, a paixões perdidas e coisas e tal. Se a tua mente está cheia de todas estas coisas, é lógico que você será inclinado a praticá-las. É lógico que você terá uma grande vontade de vivenciar as mesmas coisas. E o próprio Jesus já nos afirmava em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração, porque a boca fala do que está cheio a mente, porque o homem age segundo aquilo que deposita na sua mente. E é isso que o Senhor Jesus está falando, é para isso que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção, para que aquilo que enche a nossa mente, aquilo que enche o nosso ser, são estas coisas que vêm à tona, que se evidenciam no nosso dia a dia. Mas, irmãos, para que nós possamos reconhecer que isso tudo é errado, é preciso que haja humildade, é preciso que haja santidade, porque sem humildade, sem a santidade, sem a comunhão com o Senhor, é impossível nós rejeitarmos os desejos da carne, é impossível nós rejeitarmos as ações da carne, o querer da carne, e com certeza vamos continuar achando que a música secular não tem nada a ver. Oh meu Deus, o tal do nada a ver, grande invenção do maligno.
Porque nós temos visto em nossos dias um monte de coisas terríveis, práticas imundas e coisa e tal, mas com aquela grande tarja, nada a ver. Os crentes conseguem, através do nada a ver, esconder as mais diversas práticas que contrariam os princípios santos de Deus. E chegamos a um ponto, irmãos, que se porventura não há textualmente na palavra de Deus, não deve ouvir música secular, não deve fazer isto, não deve fazer aquilo, a pessoa acha que não tem nada a ver. E para aquelas que estão textualmente explícitas na palavra do Senhor, para estas sentenças, claro, consegue achar uma teologia que muda o conceito, que muda o ponto de vista, que dá um jeitinho para que o homem possa aplicar aquilo que está explicitamente condenado na palavra. Mas, irmãos, eu quero mais uma vez repetir que nós, os que somos chamados para servir ao Senhor, é preciso que tenhamos em nossos corações o Espírito Santo de Deus agindo. Nós não podemos viver baseados em teologias, baseado em achismos, baseado em palavras de pastores, mas é preciso que o Espírito Santo de Deus, este sim, ministre aos nossos corações, fale às nossas vidas e nos ensine o caminho pelo qual devemos andar. Mateus capítulo 5, versículo 16, disse Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mas, amado, isso aqui é até um contrassenso de Jesus Cristo. A luz que nós temos visto hoje, isso aqui é um contrassenso de Jesus, por incrível que pareça. Porque nós temos visto que o homem tem procurado assemelhar-se exatamente àqueles que vivem na prática das obras da carne. Elias Oliveira, eu preciso ser semelhante a eles para que assim eu possa convertê-los ou eu possa pregar o evangelho para eles. Mas não é isso que Jesus diz, irmão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, não é Elias Oliveira deixar o cabelo crescer, fazer 50 tatuagens, colocar brincos, pince e coisa e tal, que isso vai fazer-me diferente ou vai dar-me acesso àqueles que vivem tais práticas, tais tribos. Não, isso não vai fazer diferença, porque não sou eu que faço a obra, eu sou apenas o instrumento, eu levo a palavra, quem faz a obra é Cristo Jesus, é Ele que diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E não é assemelhando-me a eles, não é sendo semelhantes àqueles que vivem na prática do pecado, que eu vou mostrar a luz, porque a luz precisa ser diferente, a luz precisa marcar. E é nesse aspecto, irmãos, que se aplica todo esse contexto. Quero dizer ainda que a vida do homem, a minha vida, a tua vida, a nossa vida não nos pertence. Somos criaturas de Deus, compradas no sangue de Cristo Jesus. E Ele nos chamou para que sejamos santos, para que sejamos moradas do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, diz, 1 Coríntios 6,19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Irmãos, o que falar? O que falar? Meu Deus, o que falar para que essas coisas entrem na mente dos homens? O que falar para que as pessoas entendam que nós não somos nosso, que nós estamos aqui passando dias, mais dias, nos quais devemos honrar e glorificar unicamente o Senhor Deus e que a nossa vida precisa ser segundo o mover do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos nos assemelhar a Cristo Jesus em todos os aspectos. Ele mesmo diz, sede meus imitadores. Como é que eu vou encher a morada do Espírito Santo de Deus? O nome já diz, Espírito Santo, Santo, puro. Como é que vou encher a morada do Espírito Santo de Deus, meu corpo, minha mente? Como vou encher
esta morada com coisas impuras, com músicas perniciosas, com músicas de duplos sentidos, com músicas que enaltecem apenas a carne, que dá valor apenas à carne, à sensualidade, à impureza sexual, enfim, todas essas coisas que são claramente contrárias aos princípios de Deus. Como posso encher minha mente? Eu sei que muitos estão aí, mas isso aí, ó. Não faz sentido. O que uma musiquinha vai fazer diferença? É tão gostoso ouvir um sertanejo, é tão gostoso ouvir um rock, é tão gostoso ouvir um axé. Aqui no meu estado todo mundo ouve axé, porque eu não posso ouvir? Olha, amados, nós não somos iguais àqueles que curtem tais coisas. Porque o Senhor nos diz que nós fomos comprados, fomos lavados, feitos em novas criaturas, e as coisas do velho homem passaram, ficaram para trás. E eu não posso querer trazer de volta, trazer hoje para a minha existência aquilo que era comum aos dias da minha ignorância. É preciso que tenhamos a consciência que fomos comprados no sangue de Cristo Jesus, santificados, ou seja, separados, para vivermos segundo a sua vontade nesta terra, para vivermos segundo aquilo que Ele quer para a nossa existência. Filipenses 4, 8 e 9. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Como posso, eu, Elias Oliveira, como você pode contrariar essas palavras de Paulo ao povo de Filipe? Como você pode contrariar? Veja o que diz. Isso aqui, amados, não se aplica apenas à música secular. Isso aqui se aplica a filmes, se aplica a conversas imundas, se aplica a uma série de coisas que com certeza estão de uma forma ou outra encontrando lugar no coração do homem. E eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, que o homem, segundo o coração de Deus, observa os princípios de Deus. O homem, segundo o coração de Deus, observa os princípios de Deus e sempre está com a porta da vida fechada para o diabo. Entendeu? O homem, segundo o coração de Deus, observa os princípios divinos, ou seja, vivenciam os princípios divinos. A porta da vida está sempre fechada para as obras do maligno, para as coisas que não edificam, para as coisas que alimentam a carne, para as coisas que nos afastam da presença santa de Deus. E por fim, irmãos, afinal, é pecado ouvir ou não a música secular? É pecado, irmão, ouvir ou não a música secular? É conveniente ao servo de Deus ouvir ou não? Eu dando lugar a estas coisas, eu alimentando destas coisas, estou ou não pecando contra Deus? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está testificando neste momento à tua mente. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus fala. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que isso aqui é o seguinte: Elias Oliveira, eu vou ter que andar com um tampão de ouvido, porque se eu ligo a televisão tem música secular, se eu ligo o rádio tem música secular, se eu saio à rua tem música secular, enfim. Não, amados, eu estou me referindo àquelas pessoas que têm prazer em colocar um CD secular no seu som, aquelas pessoas que têm prazer em ligar uma rádio numa FM secular, as pessoas que ligam em programas musicais na televisão para se encherem de tais coisas. Eu não me refiro às pessoas que ouvem de forma involuntária e estão pecando, não, de forma alguma. De forma alguma. Eu me refiro àqueles que colocam o seu prazer nessas coisas, aqueles que alimentam a sua carne com estas coisas. Entende? Para estas pessoas é que eu falo. Eu digo ainda, amados, será que Jesus Cristo colocaria um CD de forró no aparelho de som e ficaria ali só curtindo? Será? Claro.
Jesus Cristo não andou nessa época da tecnologia. Mas será que Cristo Jesus teria prazer nessas músicas que embalam a humanidade hoje? Será que Cristo Jesus pararia para ouvir tais coisas? Será, amado? Você sabe a resposta, não sabe? O Espírito Santo é assim, ele testifica, ele fala, mesmo quando nós não queremos ouvir. 1 Timóteo 1,17: Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. E que assim seja nosso viver, irmãos, que em todas as situações, que todos os momentos do nosso viver sejam para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.